estudante do segundo ano, tudo bem? Seja bem-vindo à semana 3. Eu sou Ivan Santos, professor de Biologia do Sistema Positivo de Ensino. E juntamente com os meus colegas estou tentando contribuir um pouquinho para o fluxo de informação e construção do conhecimento. Hoje vamos continuar discutindo o reino Animalia e falaremos sobre molusco. Para isso, eu vou precisar que você pegue o seu livro no volume 6, onde nós vamos começar a discutir sobre este filo. Olá! Beleza, estudante? Então, seja bem-vindo aí, então, à nossa aula de biologia. E nós vamos discutir algumas coisas, vamos continuar discutindo sobre o reino Animalia, né? Sobre esses diversos grupos aí, né? Nomes complicados, será? Bom, se você entender, começar a entender a dinâmica, se você ainda não entendeu e começar a entender a dinâmica, você vai ver que não é tão difícil, né? Então, só fazendo uma revisão rápida de algumas situações importantes, né? Aproveitando o gancho do professor Evandro e da professora Ana, que trabalharam com vocês nessas 2 semanas, e que eu estou entrando agora para trabalhar com vocês também, tá? Eu costumo comentar, que o reino Animalia ele é estruturado numa escala de complexidade, né? Onde ele vai partir do organismo mais simples para os mais complexos. Perfeito? E quando nós estudamos em evolução, vocês ainda vão ver com bastante detalhes, mas em evolução sabe-se, e os fósseis são grande evidência nisso, que organismos mais simples, né, são mais antigos, né, e que organismos mais complexos são mais recentes. Essa é a dinâmica evolutiva, né? Então imaginamos ali que, temos certeza que poríferos, que foi o primeiro grupo, foi o primeiro grupo animal que surgiu. E a partir disso foram surgindo outros grupos e outros grupos e outros grupos, que é o que nós estamos estudando, não é mesmo? Nós vimos lá primeiro poríferos, que eram organismos que não tinham nenhuma organização tecidual, não é mesmo? Né? Chamados parazoários, né? Depois apareceu ali os quinidários, depois do desenvolvimento embrionário, né? Incompleto, apareceu os quinidários. Ele aparece com algo que nós chamamos de 2 folhetos germinativos, ou 2 folhetos embrionários, endoderma e ectoderma, perfeito? Aí, a partir disso, depois dos quinidários, né, que são os animais urtigantes, passaram a vir os animais de corpo achatado, os vermes achatados, os plateumintos. E aí uma novidade interessante, aliás, vamos voltar um pouquinho, uma novidade interessante que apareceu nos quinidários, né? Presença de boca, porque nos poríferos não tinha boca. E olha como é que é legal isso, quando você começa a entender, uma vez que apareceu boca nos quinidários, né? Todos os outros organismos têm boca agora. Uma outra novidade que apareceu nos quinidários que perdurou por todos os outros grupos, células nervosas, né? Era um sistema difuso, todo espalhado. E aí, a partir de agora, nós começamos a estudar, começamos a ver que há uma tendência a centralizar isso numa região da cabeça, uma região mais central, uma região mais, parece, organizadora, né? Nós vimos, então, também a questão dos folhetos germinativos ou embrionários, eram 2, nós chamávamos de diplástico. Aí, de repente, aparece o terceiro lá nos plateumintos, né? Aparece o terceiro nos vermes achatados. Quando aparece o terceiro, nós começamos a chamar de triblásticos, tá? E a partir daí, todos os outros animais que a gente vai estudar são triblásticos, tem 3 folhetos germinativos, tá? Com o terceiro folheto germinativo, começou a aparecer uma característica nova, celoma, né? Porque em diblástico não tinha, triblástico agora passa a ter. Só que nos plateumintos não existe o celoma, existe uma cavidade maciça ali, um preenchimento que não deu tempo de criar uma cavidade que permita desenvolvimento de órgãos, né? Então nós chamamos de acelomados. Mas aí de repente lá nos nematóides apareceu uma outra novidade também, uma outra abertura, então passa a ter boca e passa a ter ânus. E o sistema digestório passa a ser completo, não é mesmo? E a partir daí, todos os animais passam a ter boca e ânus, né?
Perfeito? Uma outra situação aí, o celoma, ele muda um pouquinho, né? Ele passa a ser pseudocelomado, né? Passa a ter uma cavidade mais ou menos desenvolvida ali. Isso permite o aparecimento de novas estruturas, né? A professora Ana, o professor Evandro comentaram bem sobre isso. E agora nós vamos adentrar aos moluscos, tá? Uma outra situação legal, já que a gente está falando em boca, né? Lembra o desenvolvimento embrionário do blastóporo? Quando ele origina uma abertura que nós chamamos de boca, nós chamamos esses animais de protostômios, né? Agora, quando esse blastóporo dá origem a ânus, primeiramente, nós chamamos de deuterostômios. Nós, como cordatos, nós somos deuterostômios. Nós vamos abordar isso mais para frente. Beleza? Bom, então comentei ali rapidamente do sistema nervoso, comentei ali da questão do celoma, comentei ali da mesoderme. Então, veja, à medida que você vai entendendo esses processos, fica muito mais fácil a compreensão da dinâmica evolutiva, né? E aqui vai um adendo, cuidado, né, para não cair nessa armadilha, né? Nós estamos falando em evolução, mas não quer dizer que os poríferos são menos evoluídos que os cordatos. Cada um é evoluído à sua maneira, porque ambos estão adaptados ao meio, né? Então, cuidado com isso. Mas a gente costuma falar que estamos numa escala evolutiva ou de complexidade, mas no sentido de que passa do mais simples para o mais complexo, ok? Bom, então, nessa escala de complexidade, tá? Nós vamos adentrar agora ao estudo do molusco, que faz parte aí da abertura do volume 6. E aí nós vamos começar a ver que realmente a presença de celoma deu um up, né? Ou seja, começa a desenvolver estruturas cada vez mais complexas, começa a aparecer sistemas que até então a gente não tinha discutido, como por exemplo o circulatório. A gente nunca falou de circulatório, de repente começa a aparecer agora, não é mesmo? Tá? Então a gente vai estar trabalhando outras estruturas, por exemplo, como hepatopâncreas, né? Então começa a aparecer estruturas ali que faz com que a digestão ela não seja mais intracelular, ela pode ser agora extracelular, ok? Então vamos lá, vamos discutir então moluscos, os animais de corpo mole. Logo na sua página aí, no seu material, aparecem muitas estruturas do mundo marinho. Algumas já estudamos, né? Algumas você já fez uma abordagem, já foram abordadas lá no volume 5, né? Como poríferos ali, como quinidários, né? Que aparecem. No entanto, outras estruturas, como peixes, ainda não foi trabalhada, mas que serão trabalhadas, né? Conforme está ali no sumário. E logo ali no sumário já aparece o filo molusca, tá? Bom, esse filo realmente ele trouxe bastante modificações em relação aos nematóides, muito em função do aparecimento de celoma. Vamos lembrar que nematóides eram pseudocelomados, né? Então, o molusco, eles são celomados e a partir de agora todos os organismos serão celomados. Essa estrutura aqui é de um gastrópodo, do caracol, né? E aí nós vemos que aparece muitos órgãos, né? Algo que a gente ainda não, alguns órgãos que a gente não tinha discutido ainda em outros filos, tá? Vamos começar então por essa estrutura que tem um zoom bem grande, que é a rádula. Essa rádula, na verdade, é uma língua dentada, onde esses organismos, os moluscos, eles conseguem raspar o substrato para tentar capturar matéria orgânica para alimentação. Falando em alimentação, o tubo digestório ele é completo, com boca e ânus. Isso já tinha aparecido em nematóides, né? Ao longo do tubo nós temos o estômago, mas também tem uma estrutura chamada hepatopâncreas, né? Hepatopâncreas, ele vai eliminar substâncias que vão auxiliar ali na digestão do alimento. E falando em digestão, a digestão ela não é intracelular, ela é extracelular, ocorrendo ali nas paredes desse tubo digestório.
e a eliminação, obviamente, via ânus, né? Estabelecendo aí um sistema digestório completo. Uma estrutura nova que apareceu, né, é o coração. Então, a partir de agora, nós vamos estar trabalhando também com o sistema circulatório, né? O sistema circulatório, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser fechado ou ele pode ser aberto, né? Fechado é que circula 100% dentro de vasos sanguíneos e aberto ele circula parcialmente fora, geralmente ali próximos dos órgãos, acaba ocorrendo um despejo de sangue ali ou de qualquer líquido que circule ali dentro dos vasos sanguíneos ali, tá? Bom, a presença de intestino, né, um manto que acaba armazenando todas essas estruturas viscerais dentro de uma massa visceral, né? O pulmão, então, é uma outra estrutura que aparece, né? A respiração em alguns são pulmonados, em outros são cutâneas e em outros são branquial, tá? É branquial. É interessante notar a questão do sistema nervoso, né? O sistema nervoso, ele apareceu lá nos quinidários de uma maneira difusa, e a partir disso ele acabou tendendo, né? Acabou sendo direcionado a ser uma estrutura mais centralizada, e de uma estrutura centralizada partiriam-se ramos, né? Ramificações. Isso já começa a ser desenhado, por exemplo, lá nas planárias em plateumintos. Em nematóide aparece um anel nervoso, e aqui aparece gânglio cerebroide, ou seja, você tem uma tendência forte de centralização da informação nervosa na cabeça. Falando em cabeça, nós podemos verificar que o corpo dos moluscos é dividido em cabeça, massa visceral, que contém ali todas as vísceras, né? E pés musculares ou tentáculos, né? Dependendo aí da classe que nós estamos comentando. A concha, né, que ela está presente em praticamente todos os moluscos, justamente por causa do corpo mole, né? E outras estruturas interessantes ali, né, como poro genital, conduto espermático, oviducto, né, que são estruturas aí também elaboradas que tornam o organismo ali, os moluscos, um filo mais complexo. Mais importante que decorar esses nomes todos aí, de características gerais, é entender, né? Todos os filos vão apresentando algumas novidades e isso vai tornando eles cada vez mais complexos, né? Então a gente já tem discutido isso já há algum tempo, né? Então ali, por exemplo, o corpo mole, né? Aí fala ali do corpo dividido. Então tem todas essas estruturas aí que, se você quiser dar um pause no vídeo e dar uma lida, ficaria interessante, né? Na metanefrídeos, então, veja, o sistema excretor, ele apareceu em filos anteriores. Apareceu já lá em plateumintos, né? E a partir do momento que começa a aparecer o sistema excretor, todos os outros filos que vêm adiante vão apresentar um sistema excretor, né? Partindo dessa raiz aí, dessa ramificação, né? E a reprodução sexuada, bem estabelecida já nos animais. Nem todas as espécies fazem reprodução sexuada, mas a grande maioria faz, e fecundação cruzada, né? Gerando ali variabilidade na espécie. Vamos falar então das classes, né? Então nós temos ali, vamos estudar algumas. A poliplacófora, representada aí pelos quítons, né? Basicamente, são organismos achatados dorso-ventralmente, são exclusivamente marinhos e eles possuem ali 8 placas calcárias. Então, se nós contarmos ali no corpo dele, né? Vai aparecer ali 8, né? Ok? Depois tem essa escafópoda, que parece um dente de alho ali, né? Começa ali algo
mais largo e depois se torna uma estrutura mais afinada lá na outra ponta, né? Então, corpo fino formado por massa visceral e pé, não tem cabeça, né? São marinhos também e apresentam uma concha tubular. Já a classe bivalvia, né, os bivalvos aí já é algo mais conhecido das pessoas, né? Por quê? Principalmente por causa da questão ali das pérolas, né, da ostra, da alimentação. Então, bivalvos levam esse nome porque é formado por duas estruturas que funcionam como um abre e fecha ali, né? Duas placas que ficam abrindo e fechando, né? As ostras seriam um exemplo, os mexilhões também. As ostras têm uma peculiaridade que vale a pena comentar, é a questão da formação das pérolas, né? Que geralmente não, que é uma resposta, né, imune a uma infecção, ou causada por verme, ou causada por um grão de areia, e aí essa massa que é formada em volta, né, acaba tendo um valor substancial no nosso mundo contemporâneo. A reprodução desses indivíduos, ela é cruzada, mas a fecundação é externa, tá? E para quem acha que tudo, a classe bivalva é muito pequenininha, tudo muito bonitinho, tudo muito delicado, tem um molusco gigante, aqui é a Tridactya crossia, tá? É um bivalvo também. É extremamente grande, né? Pesando aí mais de 200 quilos, né? Então, essa foto aí são os créditos da Britânica, né? Mostrando que bivalvos também têm diferentes tamanhos, ok? Lembrando que o revestimento também, né, são protegidos por uma concha. Agora, uma classe bem conhecida, né, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de beleza mesmo, de admiração, são os cefalópodes, né? Cefalópodes são os pés na cabeça. E esses pés na cabeça e essas estruturas, elas são exclusivamente marinhas, tá? E apresentam aí tentáculos, né? Muitas vezes, no caso do Nautilus, né, principalmente, né, nas lulas também japropulsão, ou seja, canalização da água e expulsão para locomoção. Já os polvos usam muito as ventosas ali, né, para fazer a locomoção. A reprodução é cruzada e a fecundação é interna, ok? Tá? Então, esses representantes aí são 100% marinho. Em detalhe, lulas e polvos, já tinha comentado, o sistema circulatório é fechado, né? Os demais, sistema circulatório aberto, tá? E uma classe que terrestre, né, um representante terrestre, é a gastrópoda, tá? Gastrópoda, pés na barriga, pés no abdômen, pés ventrais, né? Representado ali por caracol e por lesma. É até interessante esses dois organismos, porque, veja, eles são da mesma classe, né? Então, a lesma não tem concha, o caracol tem. E a respiração é diferente, tá? Embora a lesma ela seja pulmonata, a respiração dela é cutânea, tá? Então, tem ali a participação de respiração pela pele, né? E o caracol, respiração pulmonada. E aí, quanta informação, não? Moluscos realmente é um filo muito interessante, do ponto de vista de beleza, do ponto de vista de curiosidade, do ponto de vista de complexidade, né? E trouxe bastante situações em termos evolutivos para a gente discutir, tá? Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa troca de informações e convido você a assistir a live sobre moluscos e também a participar da semana 4, onde continuaremos discutindo sobre o reino Animalia, beleza? Tá? SPE com você nesse isolamento social que estamos vivenciando aí, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.